Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Claudenice e a nossa agenda de hoje é a redação da prova do Enem. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio. Em 2004, ele passou a ser uma forma de ingresso de alunos no curso superior. Desde o ano de 2010, ele foi incluído no SISU, o Sistema de Seleção Unificado, sendo o maior e mais complexo exame educacional do Brasil. Hoje, ele é uma das ferramentas que integra a concessão de bolsas integrais e parciais do ProUni, do FIES, do PFIES e também do SISUTEC. Uma das principais dificuldades dos estudantes que vão fazer a prova do Enem é como fazer a redação. Antes de passarmos ao tipo textual cobrado, exigido no Enem, vamos entender de que forma é feita a sua correção. Quais são os critérios ou competências que os corretores vão analisar para atribuir a sua nota. A competência número 1 diz respeito ao domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que isso avalia? Os corretores estarão avaliando, então, o seu vocabulário, acentuação e pontuação, ortografia, separação de sílabas quando elas forem necessárias, uso de hífen, letras maiúsculas e minúsculas, concordância, regência, ausência de marcas de oralidade. Basicamente, é o seu domínio, o seu conhecimento aí sobre a língua portuguesa. A competência 2 é compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo em defesa de um ponto de vista. Essa competência vai avaliar, então, a habilidade de leitura e escrita do participante, ou seja, se ele demonstra que compreendeu e definiu o recorte temático apresentado, assim como se tem ou demonstra domínio aí da estrutura do texto dissertativo, conseguindo separar aí o que é tema, assunto, tese, argumentos e proposta de intervenção. Na competência de número 3, são avaliados os seguintes critérios: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nessa competência de número 3, estarão sendo avaliados alguns aspectos relacionados à sua argumentação e interpretação do tema, a saber, a seleção de argumentos, se você selecionou os melhores para defender o seu ponto de vista, a precisão vocabular, que é o seu domínio de vocabulário, a relação entre as partes do texto, ou seja, se o seu texto é fluido e de fácil leitura e compreensão, e a adequação do conteúdo com o contexto atual, ou seja, se você adequou o conteúdo do seu texto ao que está sendo pedido na proposta. Dessa forma, a organização do texto é fundamental para a exposição dos seus argumentos e que eles sejam aí consistentes para a defesa do seu ponto de vista. Já na competência de número 4, o candidato deve ser capaz de demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa competência vai avaliar a estrutura lógica e formal entre as partes do texto, ou seja, você possui aí domínio do uso e funções dos conectivos, sabe o que é os conectivos, as conjunções, advérbios, locuções, preposições, etc. Então, ela vai avaliar se você consegue fazer com que o seu texto tenha um sentido lógico através do uso aí desses mecanismos de coesão textual. Por fim, a competência de número 5 é aquela que vai avaliar a sua conclusão, ou seja, a conclusão do seu texto. Nela, o candidato deve ser capaz de elaborar proposta de intervenção para o problema abordado e essa proposta tem que respeitar os direitos humanos. Então, você deve aí apresentar soluções para o que foi abordado, tendo em conta aspectos como cidadania, valores humanos e diversidade cultural. Só tenha cuidado com uma coisa: ideias preconceituosas, incitar a violência, ir contra direitos humanos, ir contra o que dispõe a nossa Constituição Federal, pode levar aí o candidato a zerar a sua redação. Compreendidas as 5 competências, vamos entender então como elas são avaliadas, ou seja, como é creditado os pontos aí
a cada uma dessas competências. A gente sabe que a redação do Enem vale 1.000 pontos. Cada uma das competências é avaliada de 0 a 200 pontos. De acordo com os erros e falhas detectados aí pelos corretores, o candidato vai caindo de nível e, consequentemente, de pontuação. O primeiro nível, que é o nível total, são 200 pontos, e o último nível, que é o nível 6, 0. Ou seja, a cada nível que o candidato cai, ele perde 40 pontos. Os textos do Enem são sempre corrigidos por 2 professores. Um não sabe a nota que o outro professor está atribuindo ali. Ao final, essas 2 notas são somadas e depois divididas por 2, pegando-se aí a média, que é o seu resultado na prova do Enem de redação. Caso a diferença entre as notas seja superior a 100 pontos ou uma competência seja avaliada com diferença maior de 80 pontos, o terceiro professor é chamado para fazer também a correção, para tirar ali aquela média e tirar todas as dúvidas, de modo que o candidato não fique prejudicado. Quando são divulgados os resultados do Enem, muito é falado sobre a nota da redação. Só para vocês terem uma ideia, no Enem de 2020 foram corrigidos 2.723.583 redações. Desse total, 87.567 tiraram 0 na prova da redação. O que leva tantos candidatos a obter uma nota tão baixa? Vamos ver então quais são os motivos para o candidato zerar a redação do Enem. Primeiro e principal motivo é fugir ao tema proposto. Primeiro você vai precisar ali analisar aquela proposta para você saber o que está sendo pedido e fazer o recorte aí desse tema. Se você fugir do tema, você vai zerar a sua redação. Na próxima aula, a gente vai ver exatamente essa questão: o que é tema, o que é assunto e o que é tese. Outro fator que leva a 0 é não obter o tipo de redação solicitado, ou seja, te pediu para escrever um texto dissertativo e você escreveu um artigo, você escreveu uma narração, você escreveu um poema, então fugiu ao tipo pedido, você também vai zerar. Não atingir o número mínimo de linhas, que são 7, então abaixo de 7 linhas o texto nem sequer será corrigido, é automaticamente zerado. Lembrando que vocês têm de 7, que é o número mínimo de linhas, a 30, que é o número máximo. Você não deve escrever nem menos nem mais. Linhas escritas a mais são consideradas linhas não escritas. Usar formas propositais de anulação, por exemplo, receitas, desenhos, hinos. A gente já teve edições anteriores aí do Enem em que os candidatos estavam testando aí os corretores, né, colocando hinos de futebol, receitas de bolo, de miojo, etc. Então, esses fatos são motivos para anulação da redação, ou seja, sua redação será acreditada nota 0. Desrespeitar os direitos humanos. A proposta da redação ela é clara quanto a isso. Lá na proposta já vem que você deve apresentar uma proposta de solução que respeite os direitos humanos. Então, se você for contrário a esse quesito que é cobrado, também você terá uma nota 0. Entregar a folha em branco, por óbvio, se você não escreveu nada, você não vai tirar ponto. E não conseguir demonstrar as 5 competências avaliadas. Por que então que é importante você fazer uma boa redação do Enem? A nota da redação pode ser decisiva para a sua participação no processo seletivo de uma universidade. Quem tira 0 na redação não pode participar aí do SISU, do ProUni, do FIES. Então, não é só você tirar nota na prova escrita, você precisa também da nota da redação. Tirando 0, você não participa desses processos seletivos aí. A nota da redação do Enem serve também como critério de desempate para definir a colocação de cada candidato ou distribuir bolsas de estudo. Quanto maior a sua nota, maior será a sua
colocação aí em relação aos outros candidatos. Então, o candidato pode ter ficado com a mesma média que você, por exemplo, no total geral aí da sua prova, contando a prova das outras disciplinas mais a redação. Porém, se você tirou uma nota maior na redação, a sua colocação será superior à dele. Viu como a nota da sua redação pode ser decisiva para o seu futuro? Fique ligado nos próximos vídeos para aprender como ser um aluno nota 1000 na redação do Enem. Um forte abraço virtual e até a próxima aula.